A gente esperou uma semana a mais pra falar de Roller Coaster 8 e a gente tem muitas considerações, então a gente chamou mais uma convidada pra gente trazer aqui sobre Roller Coaster final no Taiju GL. Essa aqui é a Yas, então fala aí do seu conteúdo, Yas, pra gente. Oi, gente, eu sou a Yas, falo sobre GL só por hobby e vamos ver o que vai sair daqui do último episódio de Roller Coaster. Vem com a gente. Essa é a nossa primeira collab aqui, então perdoem as bagunças, os corres, mas vai dar certo. Então vamos começar pela parte do atraso, que eu acho que foi o que mais deixou a gente assim bolada, né? Tinha tanta expectativa e foi meio que murcha na expectativa, pelo menos pra mim e pra vocês. Total. Convidada primeiro. Eu queria muito entender por que eles fizeram isso. Tipo, qual que foi a jogada deles de esperar mais uma semana? E isso a gente sabe que foi para os Interfãs. Considerações? Não entendi o porquê, achei desnecessário, achei que deu uma murchada no hype. Basicamente isso. Tanto que quando veio, eu não me senti tão afetada até a terceira vez que eu assisti. Olha, eu considero assim, acrescentando, né? Eu acho que eles tentaram uma jogada, tipo, como se eles quisessem colocar o máximo de exclusividade possível nesse fanmeeting. Então eles exibiram no fanmeeting e deixaram mais uma semana pra galera que não foi no fanmeeting pra assistir. Só que é muito complicado pra galera, porque, tipo assim, é um fanmeeting na Tailândia, gente. Calma lá. E tipo, não é uma série que tá fechada na Tailândia. Então eu não precisava ter ido mais uma semana. Até porque o fanmeeting aconteceu, se eu não me engano, 4 dias antes. Eu pensei, tipo, liberou no dia pro pessoal que foi no fanmeeting e depois tinha sido liberado pra galera da Tailândia e só tava o restante do mundo aguardando. Mas não, então beleza. Já fico um pouco com menos de raiva, porque eu tinha Não, foi exclusivo só pra quem fechou e pagou o evento. Então, quem pagou o evento assistiu, o resto do mundo, não. Não tem como justificar, agora o episódio já tá aí, a gente não entende o motivo da Mocha Mais, então... Tá, então vamos começar então pela parte de produção visual, vamos falar sobre a Mocha Mais, como é que foi a produção da série e do episódio todo, o que vocês acham? Começa por você, Yas. Eu acho que eles elevaram o nível assim, absurdamente. Os próximos GLs que forem ser produzidos, pra chegar ali próximo, eles vão ter que ralar muito, porque em nível de qualidade ele foi muito absurdo. Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim, Roller Coaster elevou a régua num nível absurdo, em tudo. A questão técnica de Roller Coaster não pecou em nada. Você não tem uma questão de som, você não tem uma questão de imagem, não tem... a direção de arte ficou perfeita, todos os locais que elas vivem, né? Tipo, o apartamento da Pier tem a cara do apartamento da Pier. O apartamento da Aircon, o Lamp, tem cara de lugar que ninguém vive. E, tipo assim, a técnica, na questão técnica, eles entregaram tudo, absolutamente tudo. E excederam, né? Além da questão técnica, a questão de ser uma produção feita majoritariamente por mulheres e elas terem abordado várias questões em relação ao relacionamento lésbico de verdade, sabe? Entrar em questões específicas. E eu achei que a Motion Minds fez a cartilha, fez o dever de casa e entregou muita coisa que a gente nem tava pedindo. Tipo assim, a gente nunca pede, porque a gente só aceita o que tem, entendeu? E quando elevam a barra nesse nível, a gente fica surpreso, elogia pra caramba, porque ela foi muito elogiada, que alcançou muita gente que nem sabia que tava vindo aí Roller Coaster por conta disso, do alvoroço que foi em cima dessa série e da questão técnica dela toda. Estão de parabéns. Tipo, eu não tenho que falar uma sílaba de nada ruim em relação a isso. Eu concordo porque... Mas assim, o que eu posso apontar a mais do que vocês falaram, tipo, não essa parte técnica, mas tipo, a roteirização, eu acho que ela começa muito bem, ela apresenta no primeiro episódio, a gente já conhece os personagens. Eu achei legal que eles fizeram uma armadilha pra gente. No primeiro episódio, a gente fica julgando muito a Air, e aí depois eles tacam não, mas espera aí, vamos ver os outros lados. E aí eles explicam os outros lados, dão contexto, não esquece no churrasco, a gente não fica só com ódio de um personagem, porque é isso, Porque e é sim. isso aí, sabe? Uhum. Não é desse jeito. Então, eu gosto de como eles lidaram com cada um dos personagens, suas construções, não só das meninas, que também atuaram extremamente bem. A gente também tem boas construções dos personagens secundários e também atuações muito boas. O ator do Len foi um cara que atuou muito bem. Teve outros GLs que a gente já viu antes, que, tipo, fora as atrizes que são maravilhosas, o resto do elenco, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, real, a Motion Mais trouxe muita representatividade pra mulheres nesse meio, mulheres que sabem gravar, que sabem retorizar, que sabem dirigir, e ainda entregaram um show, assim, em tudo. Atuação, direção, não tem o que falar. É um dos melhores GLs já produzido com toda certeza. Falando de produção, é tudo. É a imagem, é o som, é a direção, tudo ficou impecável. Uma coisa que eu senti falta nesse último episódio em relação à técnica
foi a questão das músicas, né? Das OSTs das personagens. Então, talvez tenha sido uma escolha técnica, pra ser só músicas com um tema, Só um teor mais pesado, assim. Funeral. Do jeito Ah, exatamente. Não, se for essa Foi. ideia, foi bem nessa pegada. que as músicas desse último episódio, eu senti que foram muito voltadas pra entenda que é um funeral e tem alguém morrendo. Defina quem? As atrizes, vocês, os fãs, tá morrendo. A música de funeral tocou. Foi nesse lugar aí. Muito bom. Não, realmente, eu também senti isso. Mas assim, beleza, a gente considerou aqui a parte técnica, deu nossos pontos. Não sabemos, né, porque a Monja Mais não vai falar. E decidimos porque, né, ninguém vai twittar lá pra gente saber. Então vamos direto ao sofrimento, galera. Vamos falar sobre o episódio em si. A primeira parte é a parte que Air vai confrontar a Pure e a Loft. E Yas, o que você achou desse momento? Foi o que eu falei, eu senti falta de uma explicação de como ela chegou ali, porque pra mim ela foi teletransportada pra lá. Eu olhei e falei, opa, o noturno, o que aconteceu? Tipo, como ela chegou ali? Ela atendeu o telefone, estou indo e pronto. Eu acho que dava pra ter deixado uma cena muito mais dramática, feito algo muito mais legal, porém, a cena num todo, falem um pouquinho aí pra gente voltar pro assunto. Agora que eu já falei que eu achei muito esquisito o como ela chegou ali. Então, Mas só pra me entender, você achou esquisito que, tipo assim, ela falou, tô indo, só que aí teve a transição, tipo, da Pure acordando, a Loft falando com ela, só que de repente, pá, elas estão na praia discutindo, né? Não teve tipo, Air chegou no carro, desceu, encontrou a Loft, não tivemos esse momento, assim, a gente foi direto pra situação. Nem precisava de tudo isso. De repente, uma câmera pegando, elas indo até a praia, a Air vindo de um lado e elas duas indo, porque na minha cabeça não faz o menor sentido. Você vai ter uma conversa super séria e você vai pro meio da praia ali, só você sozinha no meio da areia, sabe? Pra mim não fez... parece que todo mundo combinou, né? Vamos ali na areia, nós conversa. Exatamente, pra mim não fez o menor sentido essa Ficou conversa. Fora da naturalidade, talvez? Pra mim foi Entendi. isso. Fugi totalmente, eu olhei, eu falei, ué, não entendi. Por que estamos no meio da areia ali conversando? Talvez eles fizessem uma cena mais profunda, bonita, com o mar ao fundo, mas pra mim, já que eles queriam fazer assim, poderia no mínimo ter explicado o contexto. Estou indo, vamos até ela, sabe? Foi esquisito pra mim essa parte. Eu acho que até foi isso, até porque é o primeiro que a gente vê, tipo, o dia triste, né? Que é um dia nublado, não é um dia ensolarado na Tailândia. Então acho que eles escolheram pensando nisso, só que eles não deram um norte, né? O que você achou dessa primeira cena? Eu acho que a questão da transição falhou, né? Faltou a transição. Eu acho que foi uma questão técnica pra transmitir a tristeza pelo dia cinza, água, aquela sensação de frio que você sente na cena completa. Você não sente nenhum calor nessa cena. E ser ali, eu acho que foi por uma questão técnica mesmo. Não por qualquer outra razão, porque elas poderiam ter sentado e conversado na beira da piscina, ou, sei lá, no restaurante onde a Pure e a Loft já tinham conversado antes. Mas por uma questão técnica de transmitir frio, transmitir tristeza, porque o filtro dessa cena é completamente triste. Você não tem luz. Você tá triste, desolado, no frio. Se tivesse chuva, Mas acabou. assim, então você sentiu isso que a Yas Sim, sentiu? eu Tipo, senti um corte, falta da como se fosse um corte transição brusco? da coisa de ela estava no carro, as duas estavam tomando café, a conversa delas duas meio que aquela conversa delas duas eu fiquei, elas estão terminando? Porque é uma conversa tipo, você tem certeza do que que a gente vai fazer agora? Mas aí a Pure de novo, que eu amo as frases da Pure. Mas e se eu não fizer, você vai ficar triste? Ela nunca decide. Falei, por que essa frase te matou? Cara, a pessoa já cobrou a briga com a irmã dela de vai dar certo, eu tô te assumindo, eu gosto de você, já brigou com o mundo. E ela vira e fala, mas você vai ficar triste? Não vou achar lindo. Vou Cada soltar hora. fogos. A gente não vai entrar nesse assunto não, porque... Eu tenho frase aqui que eu quero discutir com vocês. Uma frase de cada, da Pure da Loft. A Pure, em determinado momento, diz assim, que se não fosse a Loft, ela ainda estaria esperando a Air. Vai lá, Yas, o que você acha disso? É a Pur sendo a Pur, né? Desde o começo. Ela é um personagem difícil de acompanhar, de entender. É um personagem bem feito, claro, mas acho que já é pra isso, pra que a gente olhe e pense. Qual que é a dela? Eles deixam esse ponto de interrogação na nossa cabeça, porque tem uma frase que ela fala, que talvez você vá citar, que a Air faz muito mais fácil, que a Pur escolheu a Air, ao invés de escolher machucar a Loft. E eu criei de repente, um pensamento ali. De repente, pra Pur, era mais fácil machucar
a Air, porque a Air já machucou ela, e a Loft não. Talvez, se ela fosse fazer um contrapeso ali, ela pensar, é muito mais fácil eu ferir quem já me feriu do que quem tá só me trazendo felicidade. Então, passei um paninho ali, nessa parte, dela ter escolhido magoar a Air ao invés de magoar a Loft. Passei um paninho. Eu também sinto que ela fez essa escolha, mas por ser um amor novo. É uma tentativa nova. A Air já foi. Por mais que ela não externalize, a Air já foi. Ela não quer machucar a Loft. Eu e você, a gente começou essa série como? Torcendo por quem? Pela Loft, que eu não sou besta. Desde o começo, essa série, eu falei pra Jus, eu torço pela quebra do paradigma da sapatão que sempre volta pra ex. Então eu vou torcer, mesmo sem saber da história. Eu já torcia pra Loft. Eu queria que a Pur decidisse ficar com a Loft pra quebrar isso de que sapatão sempre aceita tudo que a ex fez e não importa se você casou com macho. Eu volto com você porque você é minha ex e eu te amo. Pra mim isso já deu. Falei, vamos quebrar essa história aí, né, da humanidade. Não, então, realmente é um estigma. Eu torci pela Loft desde o início. Enfim, e depois as coisas foram mudando. Eu sempre torci pela Loft, que a Pur e a Loft terminassem juntas, mas o sentimento que eu tinha pela Air no começo mudou drasticamente durante a série. Mas calma aí, a gente já fala sobre a Air. Vamos continuar. Me fala sobre essa frase da Pur. A Pur dizendo que se não fosse a Loft, ela ainda vai esperar ela ainda esperaria pela Air. Então, né, enquanto tu disse que a Pur é um personagem bem construído, eu vou ter que dizer que não. Eu acho, são humanos, tudo que é falha. É uma coisa que eu vejo, eles tentaram passar a história mais como pessoas reais vivendo. E pessoas reais, existem pessoas reais igual a Pur. Então, a Pur, pra mim, ela não me convence por todos os fatores que são a Pur. Ela não se decide, ela não se posiciona, ela está em qualquer situação que você quiser que ela esteja, ela não se posiciona nunca. Quando a Pur fala que se não fosse a Loft, ela teria esperado a Air, é justamente isso. Ela não tinha vontade de sair do ciclo de relacionamento com ela e a Air. Da área de conforto dela também, né? O que ela conhece, foram 5 anos, então assim, é bem difícil, só que foram 5 anos juntas e 3 anos separadas, e essa mulher não superou. Tinha que ser a Loft, por quê? Porque a Loft se apaixonou e a Loft foi a pessoa que brigou por ela, pelo sentimento que ela tinha. Fala, você vai conseguir ver o que eu sinto por você e talvez, vendo o que eu sinto por você, você entenda o que é um relacionamento, o que deveria ser, que você tá esperando, que não vai acontecer. Então, a frase que a Air fala, tinha que ser a Loft, e aí ela fala, se não fosse a Loft, porque assim, se alguém não lutasse pelo meu amor, eu não teria saído desse ponto. E foi isso. Mas daí, Mas daí, a parte que ela pergunta, tinha que ser a Loft, bate muito mais na Air. Tinha que ser ela, que eu tenho proximidade. Não podia ser qualquer outra pessoa, porque talvez pra ela fosse muito mais fácil ela aceitar que ela perdeu a Pur pra uma pessoa desconhecida do que ela perdeu a Pur pra Loft. Sim, sim. É só porque, tipo assim, foi a Loft quem lutou pelo amor da Pur. Então, assim, podia ter sido outra pessoa. Infelizmente, não foi. Ela responde de um jeito que parece mais ela está argumentando a favor da Loft ter escolhido e criticando a Air por não ter. É doloroso, então assim, a pergunta tinha que ser, porque isso dói muito mais em mim, ainda mais em mim, porque o que era o meu sofrimento, que era só você, agora ele triplica, porque é você e a pessoa que eu achei que me protegeria, sabe? Ela não tem muitas pessoas que protegem ela. E a Loft assumiu esse papel. Eu vou acrescentar aqui pontos. Eu concordo com as duas, tá? Eu acho que a Pur, ela fica sempre na defensiva. Eu acho ela um personagem bem construído nesse ponto de ser uma personagem humana que só faz merda. Parabéns por você representa muito bem a classe de lésbica inútil. Muito bem. Mas eu acho também que, tipo assim, ela não consegue até o final sair dessa defensiva. Então é muito mais fácil pra ela falar, tipo assim, se não fosse a Loft ela falar comigo, nem tinha acontecido. Então é culpa da Loft. Ela que falou comigo, ela que chamou pra sair, problema de vocês. Relacionamento, aquela pessoa vai moldando quem ela está sendo, as decisões dela e tudo mais. Mas eu sinto que essa é a personagem humana que eles queriam entregar pra gente, que é lésbica inútil, e que realmente ela se molda, todas as suas características são moldadas pela namorada que ela tá hoje. O episódio do restaurante, pela primeira vez que ela vai almoçar com a Loft, ela não come nenhum tipo de fritura, ela só come as comidas mais perfeitinhas possíveis. Provavelmente era uma coisa que vinha no relacionamento da Air. E aí, quando a Loft apresenta outro tipo de comida, ela experimenta outro tipo de comida e agora ela come outras coisas. E eu acho que é nisso que a Mancha Mais dá certo, porque ela dá nuances que a gente não fala sobre.
Isso é do dia a dia da Pure. Esse momento da Pure é definido sempre por quem que ela tá junto. E isso é Um absurdo. segundo momento dela, assim, Tem um segundo? quando ela tá bebendo, depois de ter ido levar o quadro, que ela tá bebendo com a Loft, ela fala, a Air não gosta que eu beba muito, porque ela fica chateada. Então ela nunca bebe porque a Air não gosta. Consideração final da Pure, acho que eu não vou ter uma alteração É que ela é indecisa, ela é confusa. E a confusão e a indecisão dela causam mais problemas do que solução. Porque a partir do ponto que a Air tomou seu rumo, passou 2 anos, 3 anos, ela não voltou. Ou os esforços que ela fizeram não deram resultado. Você continua esperando, desejando que ela volte. E depois, no fim, você aponta como, você não me escolheu. Mas assim, você teve 3 anos. Ela não te escolheu durante todo esse percurso. E você continua esperando. Então, ainda é culpa dela não ter te escolhido 3 anos depois. E vocês continuarem. Mas peraí, mas também não é culpa dela ter seguido em frente, mesmo depois de 3 anos. Pô, ela... não é esse o ponto. Ela tinha que seguir em frente, só que eu não gosto dela apontar o dedo na cara da Air de novo pra dizer a culpa é sua. Só que a culpa é sua lá de 3 anos atrás. Ela nunca a decisão é dela porque ela nunca se decide. Tanto que uma segunda frase dela é perguntar pra Air, por que você não me escolheu? E a Air responde, eu queria poder te escolher. E a segunda vez ela não pôde escolher a Pure. Ela escolheu a Pure nos 5 anos atrás, que foi quando elas começaram. Só que foi o prazo limite da vida da Air livre. Quando acabou, que foi por conta da fatalidade, ou não sei. Enfim, mas foi a fatalidade que deu o chute inicial nessa desgraça. E aí ela não escolheu mais a Pure, ela escolheu a mãe, a família, e continuar sendo a filha que a mãe dela desenhou para ser. Exato. A gente adora a Air, mas a gente nunca nós podemos esquecer que ela tinha uma decisão para tomar. Ela tinha escolhas. E ela decidiu, ela escolheu estar do lado da mãe dela e, enfim, fazer o que ela precisava fazer e levou a se casar com o Len. Tudo bem, a gente sabe. É que às vezes a gente gosta tanto da Air que a gente acaba esquecendo disso. Mas ela tinha escolha. Sempre tem uma escolha. Ela tinha escolha. Não, ela fez as escolhas, né? Tanto que ela fala com todas as letras. Eu escolhi nos episódios, que no 6 ou no 5, a gente vê um flashback dela falando, eu escolhi, eu vou fazer isso, então beleza, vai lá e faz. Só que também era escolha ou não da Pure ficar esperando, sabe? Exatamente, era uma escolha. Eu vou esperar ali, esse casamento poderia ter durado muito mais tempo. Poderia ter durado muito pra sempre, a vida inteira dela até o fim. Exatamente. E aí, a Pure ia ficar esperando ou de repente ali se tiver... Vamos mudando. E se não tivesse havido acontecido a separação e a Pure e a Loft tivessem decidido ficar junto, como teria sido pra ela, pra Air? Dramático. Não sei, não. Dentro dessa possibilidade, eu realmente não sei. Dentro dessa possibilidade não tinha GL, gente. Calma aí. Vamos pro segundo tópico. Vamos. É a Loft falando, não tem como resistir a Pure e você sabe bem disso. Eu fiquei, mano, não precisava dar essa facada, porque assim, que desnecessária a Loft foi aqui, hein? Eu nunca mais falaria com ela também. É isso aí, fala Yas. Não, eu ia falar, pergunta pra Arqueiro, porque eu quero ouvir o posicionamento dela em relação a essa frase. Então, a primeira a falar é você dessa vez, amor. Fala lá. A frase de você sabe como não conseguir superar a Pure? 3 meses, assim, você não vai superar? Não, ela rompeu com a Pure quando a Air se separou. A Loft falou, então, valeu, falou. Não, a Air ligou e a Pure já falou, não, tô livre, é nóis. Aí a Loft, mano, se eu fosse a Loft, eu também me retirava. Vai se lascar, tio? Sim, esse é o meu ponto. Ela já tinha optado por subtrair da equação, só que quando ela vai argumentar com a Air, ela diz que não, porque não tem como superar a pessoa de mel ali. Não, mas assim, é que a Loft fala que eu não consigo, assim, largar a Pure. Você entende isso. Elas tiveram esse período onde elas se afastam, a Loft e a Pure. Então, ela já teve o como seria largar ela. Ela já sentiu um pouco disso, então ela já conseguiu dimensionar o tanto que essa dor iria ser grande ou não. Ela já conseguiu porque elas ficaram afastadas, independente. Mas é real o que ela tá falando. Porque, tipo, pô, se ela já sabe como é que é, você acha que agora ela vai deixar a Pure ir embora? Depois ela já viu isso. Não interessa se foi 5 anos ou 3 meses.
Ela já sentiu isso de uma forma diferente, que lá no início, ela fala, no começo da cena, eu nunca senti o que eu sinto por ela. Eu nunca senti a alegria e a felicidade que quando eu estou com ela. Então, pra ela já entendeu que é o amor da vida dela. Vamos lutar com unhas e dentes. Meu ponto, assim, é que eu acho que todas elas são erradas, igual você falou, a mais errada é a Pur. Mas aí, de novo, aquele ponto de serem humanas. Se elas fossem personagens perfeitas, porque a Loft, a gente vem falando que a Loft é a green flag dos GLs, é a mais fofa, a engraçadinha, ela é, só que, mano, ela é muito falha também. É uma hora ou outra ela vai ter que se escolher e ser a pessoa egoísta para não deixar o amor dela vazar. Senão ela vai perder a Pur de vez. Eu acho que ela pensa assim. Eu acho mesmo que é pra sustentar a coisa, até porque só teve 8 episódios, então assim, a gente não teve. Eu não tive a impressão que foi corrido. Eu tive a impressão que foi cortado. Teve muita coisa que faltou a continuidade, faltou a ligação da situação. Porque a gente não tem muita perspectiva de tempo. Eu chuto que foram 3 meses lá, porque por conta da fala do Lamp de perguntar pra Loft, você acha que ela escolheria alguém que ela tá esperando há 3 anos ou há 3 meses? Tipo, é isso por conta dessa informação. Ela ter saído, se subtraído e depois, beleza, ela sentiu a dor, sentiu o peso e aí... Mas também a gente tem outro contraponto que é a Pur foi atrás. Então assim, a primeira vez na vida que a Pur tomou uma atitude, ela foi atrás. Então faz sentido a Loft estar apegada, porque ela se subtraiu, mas a outra foi lá, foi atrás do balde. Ainda falando da frase da Air, por que tinha que ser ela, enfim, por que você não parou? E a Loft responde, você sabe como é difícil parar de amar alguém como ela? Eu acho que ali a Loft quis só dimensionar pra Air, tipo, o que você sente, eu também sinto quando eu me afastei dela, ou eu sentiria. Então não é só você que ama ela, eu também amo e eu também vou sofrer tanto quanto você. Acho que foi por isso que ela joga essa frase. Eu entendo. E é nesse ponto também que eu entendo que é a hora que a Loft fala, pô, eu vou ser egoísta pra manter quem eu gosto. Tipo, beleza, é que ela sempre foi fofíssima, legal e tal, mas... Ela é assim desde o início. Ela sempre mostra atitude, ela sempre mostra que ela corre atrás do que ela quer. Fez total sentido com a Loft do início. Ela ter lutado, ela ter falado. Fez sentido pra mim. Ela joga areia no olho da Air, mas ela é se impondo, né? Eu sinto isso, Sim, ela mostra no lado dela. Lado ela humano. se posiciona. Se todo mundo é pra ser humano, é pra ter falhas, então a falha da Loft é essa. De novo, você acha que alguém não falharia no lugar da Loft? Cara, é difícil. A única falha da Loft é ser talarica. Mas vamos lá, então. Senão a gente vai ficar aqui pra sempre, porque essa parte foi as que mais pegaram a gente, porque a gente tava esperando essa conversa, essa resolução, que a série veio construindo uma tensão toda pra esse momento. Então, a ela vai embora, e ela vai chorando, né? A gente vê ela chorando no trânsito, tanto quanto ela tava chorando no caminho pra ir confrontar esse momento, e ela não aguenta nem continuar, tipo, dirigindo. Ela para o carro, ela sai e não tem nenhum carro na rua, ela tá desesperada e ela grita. E o áudio é cortado. Ela literalmente grita em silêncio, digamos assim, sozinha. Como ela esteve a série toda. Literalmente se sentindo sozinha. E aí, Yasmin, o que você achou dessa cena aí? Só de lembrar da cena eu me emocionei. Gente. Aí reescrever, quase chorei de novo. Que cena absurda. Eu acho que ali eles transmitiram exatamente o que a Era é. Como a personagem foi feita, o que foi a vida dela toda. O tempo inteiro sozinha, passando por tudo que ela tem que passar calada, porque é um grito calado. Ela não é ouvida, ela sente isso, de que ela não é vista, de que ela não é ouvida, de que ela não é respeitada, que não adianta ela dar a opinião dela pra ninguém, porque sempre vai ser um grito mudo. Então, só reafirmou isso nessa cena. A melhor cena, acho que de todos os GLs, assim, de emoção que eu já assisti, a Neko, absurda. Não, a Neko é gigantesca. Pra mim, ela levou o GL nas costas. Mas, deixa eu falar aí que você tá ansiosa pra tirar também. Você pode falar. Eu sou básica, gente. Eu chorei igual a criança. Como se eu tivesse passando a mesma coisa com a Air. Eu sou extremamente emotiva. Porém, não é como se eu falasse pra você, nossa, essa foi a cena que mais marcou. E foi a única que eu chorei porque eu choro com Pokémon. Na hora que a Air chorou e aí a Ju começou a explicar a cena, eu falei, cala a boca, pelo amor de Deus, eu tô chorando. Vai encostando no carro, assim, vai se agachando, perdendo a força, todo o cenário atrás, o contexto, gente, absurdo. É uma sensação muito grande de solidão. É aquela tarde fria, dá pra sentir o quanto ela é triste por todos os tipos de peso, pelo silêncio, pela atuação, pela filmografia, por onde tá fechando a cena, onde eles tiraram o áudio. Então é surreal, essa cena é impossível
impossível. Eu não sei, eu não ia ser uma pessoa que ia passar sem chorar, não. Eu tava na hora do meu almoço, né, vendo. Então eu estava na padaria, com a boca cheia de feijão e chorando. Humilhação do pobre não acaba Nossa, nunca, seu ponto sobre esse momento maravilhoso. né? Um personagem que entrega sofrimento acho que eu vi poucas vezes o personagem sorrir. E antes dela parar o carro, ela tava no momento flashback. O flashback dela com a Pyr no dia da entrega das alianças, dos anéis, Aer e Pyr. E não só ela saiu desse flashback, a gente teve o flashback dela com a Loft. Elas acho que saindo do jogo de tênis, e depois elas juntas na casa dos pais da Loft, e a Loft, acho que a Loft disse, eu te amo como uma irmã. Ela sorrindo, genuinamente sorrindo, com gratidão. E aí a gente tem ela parando o carro, porque ela não suporta, ela não vai conseguir continuar dirigindo. E saindo, quase cambaleante, e toda a cena tá no filtro azul, ela tá em tons de frio, ela vai caindo aos poucos, e quando ela não suporta mais, ela ainda tava com uma dor tão profunda que ela grita, só que não tem ninguém pra ampará-la. Ela perdeu as únicas 2 pessoas que ela achou que a ampararia. Ela não tem mãe pra ampará-la, ela não tem mais a pessoa que ela achou que seria o amor da vida dela, ela não tem mais a pessoa que ela achou que seria a irmã, sabe? Que você conta pra contar seus segredos, pra te ouvir chorar por qualquer motivo. E a Loft foi essa pessoa pra ela. Tanto que quando ela disse pra Loft que não, beleza, então, a gente não vai ter mais nenhum tipo de relação. Porque que ela não vai conseguir lidar com o fato da pessoa que você ama como mulher e a pessoa que você ama como sua irmã, juntas num ponto que você ainda nem superou. A Era é a definição de solidão. A criação dela proporcionou solidão. As cobranças que foram feitas pra ela cercaram ela do mundo. A vida que ela escolheu, né? As escolhas que ela fez dela, pra vida também. Depois, tipo, de continuar sendo a pessoa que assume as responsabilidades. Tanto que a Pyr cita no episódio 7, a Aérea é a pessoa que facilita as coisas pros outros. Ela tem dificuldade de facilitar pra ela mesma. Então ela sempre foi essa pessoa. Ninguém ensinou ela a ser diferente. Então ela tá completamente sozinha. Ela tá sozinha. E é assim que ela se sente ali. É um grito no vazio. A vida dela tá vazia. A nossa ficou também com o grito dela. Ah, sim, com certeza. A construção de personagem da Aer é absurda. Eu acho que é o melhor personagem que tem. Sendo bem sincera, assim, eu gosto de todos os outros, mas eu amo a construção de personagem da Aer. É maravilhoso, é incrível. Também queria acrescentar essa parte que você falou, né? Tipo, a Aer, ela sempre foi sozinha. Ela tem o ponto de ser solitária em tudo. Aí quando ela finalmente acha uma confidente, uma irmã, uma amiga, ela leva uma facada. E querendo ou não, traição só dá quando é de alguém próximo. A Loft era a coisa mais próxima que ela tinha de família. Tanto que ela fala, tipo assim, tinha que ser a Pyr, por que você não parou em algum momento? Quando você soube, porque a Loft, a gente não tem esse detalhe, mas a Loft é a pessoa que tava ali dentro da casa, vendo o que a Aer e o Lamp passaram. Tanto que ela pergunta para os dois, vocês ainda querem continuar com isso? Tipo assim, eu vejo vocês dois fazendo as escolhas de merda todo dia. Vocês vão continuar escolhendo isso? E a Aer sorri com aquele sorriso de eu não tenho outra alternativa. Então, eu tô bem, mas não tô bem. Bom, eu retiro o que eu disse que a pessoa mais errada é a Pyr. A pessoa mais errada é o Lamp. Vamos chegar nele. Eu concordo. Nele. Eu concordo também. Eu acho que até aqui o episódio ele foi gigante, tá? Eu achei que pra mim... Só a primeira parte. Então não, mas eu acho que aquele foi bom até aqui. Então daqui pra frente eu acho que foi só pra trás. Mas eu acho que aqui ele acertou em tudo. Tirando, tecnicamente, né, o resto do episódio também é muito bonito, tá, gente? O próximo, né, depois desse momento, assim, a gente tem a Loft e a Pyr voltando pro apartamento da Pyr e encontra o presente da Aer, que é quando elas descobrem, né, que a Aer viu o quadro. A gente não vê ela revendo o quadro, é só pra entenderem que a Aer esteve lá. Sentam lá na cozinha da Pyr mesmo, se afirmam, né, falando que se amam e que elas vão ficar juntas essa noite, e elas realmente, né, ficam juntas. A gente tem mais uma cena de amor, só que bem triste, parece outra despedida, e realmente acontece quando a Pyr acorda. A Loft não tá lá e temos uma carta que eu fiquei... Mano, você falou todas aquelas palavras pra Aer pra depois deixar uma carta e falar, mano, vou me curar aqui, a gente se conversa. E é bem isso, ela deixou uma carta como se quisesse dizer, né, precisamos de um tempo pra se curar, pra parar de se ocupar e depois a gente conversa. Eu tenho críticas, mas fala aí, Yas. Vamos lá, eu também tenho críticas. Não faz o menor sentido terem brigado por tudo no início, ali no início do episódio com a Aer, ter colocado tudo na mesa e daqui a pouco... Vamos se curar é o caramba. Se a gente já começou a briga, vamos até o final. É o que eu penso, né? Mas beleza. Vamos ter que estar respeitando, né? Eu consigo passar pano pra Loft. Vamos.
Pegue Vamos seu lá. pano. Do porquê que a Loft fez isso. A Loft conseguiu entender que a Pearl não iria conseguir conviver bem num relacionamento com ela, sabendo tanto que a Air estava magoada, chateada. Eu acho que ela conseguiu entender que ia dar merda e talvez fosse levar pra um caminho ruim a relação delas, que não seria legal. Eu acho que aí, mais uma vez, alguém está tomando uma decisão pela Pearl. E a Loft tomou essa decisão pela Pearl. Eu acho que ela peitaria esse rolê. Já fiz, já fui, vamos, bora. Vamos aguentar até o final agora e vamos ver como vai ser. Mas eu acho que ela toma essa decisão pela bundona da Pearl. É o que eu penso, não sei vocês. Tipo, a Pearl ia ficar sempre se culpando e a Luffy já, melhor você ter seu tempo. Essa Exatamente. Ela toma a decisão pela Pearl, porque a Pearl não tomaria essa decisão. Ela ficaria no de novo. Você vai ficar triste? Não tomaria essa decisão. Então ela toma por ela. A Pearl fala, né, tipo, como é que a gente pode estar junto se alguém tá sofrendo por culpa da gente? Eu acho que é aí que a Loft pode ter sentido que a Pearl vai ficar sofrendo o tempo todo. Eu penso isso. Vai lá. Sua vez. Critique, Pearl. Acho que não tem uma frase que eu não critiquei essa mulher. Mas falando da carta da Loft, eu entendo o argumento da Yas, faz sentido. E, de novo, outra pessoa tomando a decisão por Pearl. Só que as duas, né, elas caminharam 7 episódios até aqui. Elas estavam juntas. Elas não estão juntas do terceiro, do quarto, que elas estão juntas desde o primeiro episódio. Porque foi quando elas começaram, a Pearl mesmo reafirmou, a Loft afirmou que me apaixonei por ela antes. Então, assim, a gente tá nesse rolê, não é de agora. Quando você assumiu pra Air que vocês estão juntas. E esse fato te faz dar um passo atrás. Pra mim não faz sentido. Beleza que não foi uma decisão da Loft, só que foi. Eu achei frouxo da parte dela. Causou tudo que causou e mandou a gente se ver por aí. Ela boiando no oceano como se tivesse a deriva. Que a propósito, essa cena foi lindíssima. Como sempre, né? A parte técnica tá linda. Gente, Parabéns, linda. Mancha Mais. Eu achei bem paia toda a carta, sabe? Um rolê, eu lutei pra caralho por você, mas como você tá ferida pela nossa escolha, eu vou te deixar pra curar sua ferida sozinha e talvez a gente se encontre. Se a gente não se encontrar, eu desejo que você encontre uma pessoa que você ame. Caralho, você fez isso tudo pra 24 horas depois você simplesmente falar, eu espero que você encontre o amor, eu vou continuar te amando. É isso, valeu, falou. Parece que teve alguma informação que não foi passada pra gente. Você pode ir pra palhaçada que você veio até aqui, você me escreveu essa carta pra dizer pra outra, vai. Mas ela tava indo com você. Mas pra onde? Você acha, só agora que você falou, você acha que por algum momento passou na cabeça da Loft, tipo assim, que a Pearl tinha se arrependido? Tipo, ela me ama, mas ela ama mais a Air. E talvez ela tenha se arrependido? Tipo, vamos fazer esse teste aí, vamos deixar ela livre pra ver o que vai rolar? Eu acho que ela não pensou nisso. Eu acho que ela pensou no ponto de que talvez a Pearl estivesse fazendo as escolhas porque eu estava disponível. Eu lutei pra demonstrar que eu te amo. Então, assim, se eu não estiver, será que você vai encontrar o seu amor? Você vai encontrar alguém que você gosta, que você foi atrás, que você lutou? Mas que é muito pistola. Então, eu achei a carta paia, porque assim, eu consigo entender que a Loft talvez tenha pensado que a Pearl tava fazendo isso pelas escolhas que a Loft tomou e tudo mais. Só que quando ela fala, talvez você encontre alguém, não sei o que, dá vontade de dar um soco na Loft. Cala a boca, mano. Você tinha tanta coisa pra escrever. E, inclusive, até é meio tenso essa cena, porque a Pearl, enquanto a Loft tá boiando, a Pearl tá na escada, sentada e, tipo, olhando pra uma luz, né? Como se fosse ter um novo futuro, um novo começo. É meio bizarro que depois de tudo isso, parece que a Loft desistiu, sendo contraponto ao que ela sempre tentou, sempre foi muito objetiva. Então parece mais que um término, assim, só pra... vamos dar uma emoção aqui. Eu acho que tinha outras formas de fazer isso. Podiam ter escolhido outras ações, talvez, pra representar esse ponto da Pearl precisar se curar. Não, mas a parte da Loft ter feito desse jeito foi muito de acordo também com como ela fez da outra vez. Quando elas se separaram, que foi cada uma por um lado, ela em nenhum momento foi atrás da Pearl. Quando ela decidiu que ela iria deixar a Pearl tomar as decisões dela com a Air, ela não foi atrás. Ela sofreu igual uma cachorra, mas ela não foi atrás. Então foi mais ou menos isso. Eu estou te dando o seu caminho livre, faça aí, independente
dos motivos, e ela não foi mais atrás. Então seguiu muito na linha do que já tinha sido passado antes. Olha, eu realmente, eu acho que ela seguiu a linha de tipo, que a Loft poderia fazer. Eu só acho que tipo, tinha todas as outras opções, assim, que talvez poderiam ser exploradas. Até se fosse um término também. É que é estranho ela falar, tipo, na carta... É legal ela falar que elas precisam ficar bem e tal, aconteceu muita coisa, elas passaram por muita coisa, mas do nada ela falar, largar uma hora sem encontro da pessoa aí, pareceu muito, tipo, vago, muito vazio. Eu acho que poderiam ter escolhido outras palavras. Não que a Loft não tomaria essa decisão de, tipo, deixar a Pyr se curar e tomar essa decisão pela Pyr, porque a Pyr não tomaria. Isso aqui eu acho que faz muito sentido. Agora, algumas escolhas ali de palavras da Loft, pra mim, como, tipo, ela não poderia ter falado de outra forma? Talvez? A carta poderia ter sido um pouco diferente. Não que, nossa, deletem isso aqui, ficou um lixo. Não faz sentido, né? Isso também não. Acho que nessa parte da carta que ela fala isso, que você encontre um amor, acho que foi muito pra passar aquela sensação de eu te amo tanto que se for pra você estar com outra pessoa, tá tudo bem. Acho que quiseram passar isso, sabe? Que é uma besteira. Acho que é. Se fosse assim, por que ela não deixou ela ficar com a Air? O meu contraponto é exatamente esse. Pra que esse alvoroço inteiro, Se você, tipo assim, a Pyr vai sofrer de toda forma. Ela tá sofrendo desde o princípio. Três, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Ela escolheu, ela se apaixonou por outra pessoa. Ela não ama mais a Air do jeito que ela deveria amar pra ficar junto. Ela ama por carinho. Só que vocês fizeram todo esse caminho juntas e não vão segurar o rojão depois que contou. Dá uma sensação de desistência, sabe? Então eu acho que esse ponto parece meio confuso. Eu já levo para um setor da burrice, porque é uma tática básica, gente. Ficamos nós duas juntas, uma só sofre, a gente se resolve. Agora, se as três se separam, ficam 3 pessoas sofrendo, né? Então. Não, mas pelo ponto de, já que você vai separar, por que você juntou? Eu não vou conseguir lidar com a culpa. Vou me curar aqui sozinha. Vamos no imaginário? Todas as 3 separadas. Ninguém junto. Estou apaixonada pela sua irmã. Sua irmã está apaixonada por mim. A gente não tá junta, mas a gente tem esse sentimento. Vamos, sei lá, deixar com o tempo, porque eu preciso primeiro me desintoxicar de você. E você precisa entender que eu não te amo mais, a gente não vai ficar junto. Você separou, que bom, vai ser feliz. A Pyr nunca falaria isso. Nunca! Eu tô aqui morrendo de rir, porque esse diálogo nunca aconteceria. Nunca. A personagem fazer isso, se ela tivesse escolhido fazer antes, a gente já teria passado por essa dor que elas estão passando agora, porque elas deixaram pro último momento. É isso que a Pyr faz, ela fica esperando até o último momento pra fazer alguma coisa. Tivesse acontecido no 6º episódio, a gente teria superado isso até o 7º, até o 8º. Mas assim, não é à toa que a Pyr vai atrás da Loft depois do último momento. Porque ela já tentou ligar, ela já tentou falar, ela já ouviu a mãe falar, ela já viu a Air falar, tipo, deixa ela saber. Ela só vai realmente fazer alguma coisa no último momento. Isso seria uma atitude que nunca ia acontecer com a Pyr. Mas então... Personagem complicado, mal construído pra mim. Mas muito bem construído. Que ele é muito bem construído. Eu acho que ela é muito bem construída. Inclusive, quem tá assistindo, comenta aí se vocês acham a Pyr muito bem construída ou não. Eu só acho que ela tem muitos defeitos. Ela é extremamente bem construída no ponto de que não faz diferença, não se decide e causa pra caramba. Mas fala, não existe tanta gente assim? Principalmente em relacionamento, tanto adulto disfuncional em relacionamento? Tô aqui querendo defender os personagens perfeitos na ficção, dá licença. É o personagem mais real que tem, porque, gente, o que mais a gente vê é esse tipo de pessoas que não tem coragem de nada, de falar nada, que não toma decisões, que... Exato. Na vida real é o que mais tem. Bom, próximo ponto. Vamos ao próximo ponto. A porrada na Pyr. Próximo ponto tem agora uma passagem de tempo. Eu não lembro agora se foi 2 anos ou... É 2 anos, né? Foi. Isso, não teve tradução nessa parte. Mas era 2 anos. E aí a gente tá numa exposição da Pyr, onde ela expôs uma escultura. Eu acho que tem a ver com o relacionamento dela. Não sei se com Air, com Loft, mas parece que, tipo, é uma coisa meio... Tá sempre assim, né? Entre as duas. E quando tá rolando esse momento na galeria, chega alguém de surpresa. Eu pensei em 2 possibilidades. As nossas 2 possibilidades. Vamos lá. Se fosse Air, vamos finalmente ter uma conversa entre Pyr e Air. Eu não tô falando delas voltarem. Estou falando delas simplesmente conversarem. A gente ficou adulta, a gente entendeu, a gente sofreu, a gente passou por isso. Conversaram. Podia ser Loft vindo ver o seu quadro, tentando ter uma reatação depois dessa carta bosta aí. Palavra reatação. Acabei de inventar. Se vira, joga no Google aí, tô nem aí. Achar esse momento aí pra Loft e pra Pyr, meio que a gente vê elas reatando e tendo também uma conversa de, tipo, estamos curadas, a gente pode viver isso agora. E eu entendo tudo que a gente passou lá atrás. Pô, eu acho que essas 2 possibilidades seriam perfeitas. Podia até aparecer a idiota da mãe da Air pra pedir desculpa pra Pyr, que eu acharia ok. Eu ainda conseguiria entender. Não tô dizendo que ela seria perdoada. Eu disse que ela poderia aparecer lá só pra gente falar, vai pra bosta agora, sai daqui, vai. Só pra gente xingar gratuitamente. Mas não, quem aparece é o cara mais insosso que a gente tem aqui. Lembrando que eu estou falando do personagem, não do ator. O ator atua bem, tá tudo certo. Mas
Lamp aparece e pra mim ele é o personagem mais errado e mais insosso do mundo e a galera fica falando que ele é uma vítima. Eu não consigo entender como ele é uma vítima, ele é um cara funcional. Durante 3 anos ele ficou aguentando esse suplício. Eu tenho certeza que eles já tiveram várias e várias brigas que a Air falou, vamos terminar então, e ele falou, pra você é fácil, igual ele fez nos outros episódios, mas eu acho que ele sempre fez isso porque ele queria manter um status, porque ele queria manter alguém que só ele gostava, e aí ele é o cara errado que ele é ou melhor, na cabeça dele ele é um mocinho que ele só amava a Air. Olha, meus mais sinceros, foda-se pra você, Felipe. Vá pra merda. A galera que fica defendendo que, tipo, é porque ela maltratou, porque ela não amava, é sempre culpa da mulher, né? É sempre culpa dela, ela se esforçou até o último e a culpa é dela. Ele é o garoto bonzinho, nossa, não fez nada. É claro que ele não fez nada. Pra ele não fez nada, pra ele é bom, ele é defendido pelo pai, ele é defendido pela mãe dela, então eu não consigo gostar desse personagem. Aí ele chega, ele fala que a Air tá na Tailândia por mais tipo, até a noite, porque ela vai voltar pra França pra morar lá definitivamente. E ele fala uma frase que eu falei, cara, ele simplesmente falou, eu queria entender como essas duas amam você e agora eu posso também entender como eu posso cuidar do meu amor. Por mim, vá merda, vai se lascar. Tinha tantas cenas pra esse momento e a gente viu o Lamp e a gente viu a Pur pedindo desculpa pro Lamp, sabe? Tipo, que ridículo. Desculpa aí, mano, por ter chegado primeiro, por ter me apaixonado pela mulher que você ama. Que merda, sabe? Vai lá, Yasmin, eu acho. É só pra gente debater esse momento ridículo, terem escolhido o Lamp pra esse momento de tipo, passou 2 anos, vamos conversar? Vamos falar com o Lamp. Putz, mano. Eu acho que qualquer pessoa em sua consciência que assistiu esperava que fosse, no mínimo, uma das duas, ou até a mãe mesmo da Air pra falar alguma coisa, enfim, e não é. Quando virou e foi o Lamp, a minha cara foi tipo, oi? Só que aí, a gente volta pra exatamente isso, pra o mundo machista que a gente vive. O tempo inteiro na série, de alguma forma, foi retratado como ele, o pobre coitado e o bom moço. Então, por que não ele tá ali? Então, você tem que enxergar num todo pra você perceber que ele não é um bom moço. Ele não é um homem ruim. Isso ele não é. Mas bom ele não também. Ele não é um criminoso. Mas assim, bom moço ele não é, só que a sociedade passa a mão na cabeça dele. Tipo, você não fez nada de errado, seu crime foi amar demais. Exato. Como todo homem. Gente, como todo homem. Isso. O retrato do homem que ódio. O homem branco, cis, hétero, rico. É isso, é o Lamp. Pra mim, o Lamp, ele é o mais errado de tudo, porque ele sempre soube desde o começo que a Air estava casando com ele por um único intuito, que era não perder a grana da família. E ele sempre soube, pelo que foi passado, pelo que eu entendi, que a Air era apaixonada pela Pur e ela estava deixando a Pur pra ficar com ele. E que isso estava magoando ela, e que ela estava ficando triste, que ela estava ficando desolada por isso. Só que na mente macha dele, ele pensou o quê? Eu posso conquistar ela, vamos lá, né? Eu gato desse jeito, rico, bom moço, como a sociedade diz que eu sou. Eu vou conquistar ela em algum momento, ela vai esquecer ela e vai estar comigo. Foi isso que rolou. Era isso que era pra ter acontecido no plano dele. Ela vai casar comigo por um único motivo, mas no decorrer do caminho aí, ela vai se apaixonar por mim. Isso não aconteceu, né? E ele ficou chupando o dedo. Só que, na minha visão, ele fez de ruindade ter perdurado por tanto tempo o casamento, né? Tipo, ela não vai ser minha, ela não vai ser de mais ninguém. Então eu não consigo entender como que a galera, principalmente a comunidade sapatônica, passa tanto pano pra esse cara. Cara, eu fica pior ainda porque quando você olha pra esses pontos, a galera literalmente aceita que o cara tava fazendo aquela coisa de... Ela só precisava conhecer o cara certo. Beleza, o cara certo. Sempre foi isso. Pra mim, no meu ver, sempre foi isso. Eu vou casar com ela não gosta de mim, ela gosta de mulher, ela gosta da Pur, mas em algum momento ela vai vir, ela vai aceitar ficar comigo. Por quê? Porque eu sou um cara da hora, eu sou um cara gentil, eu sou cuidadoso, eu sou rico, eu vou prover tudo que ela precisar, sabe? Então, pra mim, é isso. E sobre ter sido ele e ele ter usado lá a frase, eu queria te conhecer, porque a gente nunca teve uma conversa mais profunda e eu queria saber por que as duas são apaixonadas, te amam. Cara, na boa, pra mim, é o ápice da humilhação. A pessoa sai da casa dela pra ir lá, olhar pra cara da mina que a ex-mulher largou por causa dela, sabe? Não faz sentido pra mim. E aí ele chega lá, ele deveria se sentir humilhado com esse tipo de coisa, mas quando a gente vê o contexto de tudo, a humilhação vem pra nós, vai pra Pur. Mas eu no lugar dele, eu me sentiria humilhada de, tipo, tá ali falando com a pessoa, porra, ela ama você, ela não ama eu, ela me largou pra estar com você. Só que quando a gente pega a analisar, é muito mais humilhante pra ela, tipo, mano, olha a situação, eu tô na minha galeria, eu tô na minha exposição, o cara aparece do além, 2 anos depois, pra ser o bom moço mais uma vez, pra virar pra ela e falar,
A Aer está aqui, vai lá, estou te dando ela de bandeja agora, 5 anos depois de toda a história, 3 anos que eu estive casada com ela, 2 anos vocês separadas agora, eu tô sendo legal com você, vai lá. Eu quis morrer. O pior é que a gente quer morrer também, porque o que ele vai fazer lá? Ele vai levar a merda das alianças e ele fala que a Aer não queria que a Pyr soubesse que ela está na Tailândia. E aí ele fala, não, mas eu queria que você soubesse. E entrega as alianças. Tipo, essa parte foi tão, assim, essa decisão eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido só a viagem da Aer. Queria devolver o bagulho, se livrar, falar, ó, isso aqui não é mais a gente, né? Então, tá aí. Cara, tipo, ele foi levar as alianças pra falar isso. Tipo, ai, cara, de novo, eu acho que foi péssima a decisão. E beleza, ele faz parte do enredo, ele faz parte da história, a gente tem que entender o ponto que ele tem. Mas não precisava, podia ser uma das duas nesse momento, sabe? A gente precisava de uma resolução. Se fosse pra incluir ele, seria muito mais bonito que ele tivesse ido atrás dela pra tentar uma reconciliação entre ela e a irmã. Tipo, pô, ela tá triste, a gente nunca se falou, mas a minha irmã tá sofrendo. Eu não sei como que... Eu queria saber o que tá acontecendo, se você realmente, de fato, esqueceu a Aer. Não cobrar, né? Mas, tipo, jogar. A minha irmã gosta de você, vai lá, faz alguma coisa. Talvez assim eu passasse um pano pra ele. Se ele fosse interceder pela Loft, que é a irmã dele, de algum jeito, com a Pyr ou com a Aer, ok. Porque aí ele está lutando pela irmã dele. Aí, ok. Eu até acho que faria algum sentido. Mas do jeito que foi sem nexo, não cabia o Lamp ali. Pra mim, só foi pra passar mais uma vez ele como o bom moço da série. Só isso. E de novo, né, ele se colocando acima até da irmã e da Aer, assim. Ah, eu vim aqui porque eu queria saber. E também é mais uma ponta de machismo, sabe? Tipo, é só uma parada de, tipo, é sobre ele. Não é nem sobre as meninas. Queria ver a gostosona que você é, que todo mundo te ama. Meus 2 centavos a respeito do Lamp, como, de uma forma geral, acho que aí a Motion Minds e o roteirista falharam. Porque quando você reproduz de novo e de novo e de novo a história de que o homem, não importa o que ele fez, mas ele tem que ser desculpado, ele precisa, né, ter a sua desculpa, ele não errou, ele estava ali por acaso, não sei. Só que, assim, a gente tem que ver do ponto também que Ocidente, Oriente, a gente, né, tem aí uma... E a gente não vê reproduzindo tanto assim em conteúdos daqui, conteúdos voltados para mulheres, livros em sua maioria, essa coisa do patriarcado, né, enfiado na sua goela o tempo todo, e a gente vê bastante lá. Então, assim, a releitura da novel se manter fiel nesse ponto de que o Lamp está meio que acima do bem e do mal. Ele não é uma pessoa ruim, ele não chuta cachorro na rua, mas não enxergar a dor da pessoa que ele ama. E aí tem a cena dele lá no piano com a Loft, que aí a galera inteira ficou, não, ele também tá sofrendo porque ele ama ela. Ok, ele ama ela, beleza, maneiro. Ok, você ama uma pessoa que não te ama, vocês estão juntos por um contrato, porque a outra parte, perante a sociedade, não tem voz ativa. Ela não pode dizer não, efetivamente, porque a gente tem esse contraponto, esse contexto de que as duas famílias já estavam meio que planejando que se unisse a família através deles dois. A Aer fala pra Pyr que já tava com o casamento arranjado. Então, desde muito tempo, ele já sabe que a Aer vai casar com ele, independente do que ela escolha. Ela não tem escolha. Então, ele todo feminista, como a leitura do que a galera faz, porque ele é um bom moço, ele sempre teve o poder de dizer, a gente vai só até aqui, nesse período de tempo, porque você precisa cumprir essas questões com sua mãe. Depois daqui, você tá livre. Você vai, enfim, whatever. Só que ele carrega essa relação quebrada por 3 anos, eles dois carregam, porque, beleza, que se a Aer cria situações e diz, não, se você não tá feliz, termina. Tanto que ela repete no episódio 7 que a mãe dela não tem outra escolha a não ser aceitar, porque quem está pedindo o divórcio é o Lamp. Então a mãe dela não vai ir contra a vontade do Lamp. E de novo se mantém o negócio que o homem fala e todo o resto da sociedade diz, tá certo. Quando ele anuncia pros pais, nem vira algo tão grande assim. Então ele poderia ter feito isso com muita facilidade há muito tempo atrás. Então parem de passar pano para o Lamp. Exato. É ele quem teve que falar alguma coisa, porque se fosse Aer... Não, de novo, é o negócio da sociedade patriarcal e, de novo, a coisa de que talvez se reproduza muito mais nas novels do que a gente gostaria, mas aí é um cenário completamente diferente do nosso. Só que, pegando o ponto de que a Motion Mind poderia ter desviado desse ponto. Poderia não ser o Lamp lá. Poderia ser a Aer, poderia ser a
a Loft, porque a exposição do quadro da Loft aconteceu. A criatura fez um quadro pra você. Todos os quadros da Pyr têm um significado em relação à pessoa que está sendo reproduzida na tela. Então, a Loft não aparece, simplesmente caga. Foda-se que você vai apresentar. E se a informação chegou nele, chegou nela. E aí, né, a gente tem ele falando que eu trouxe isso da Air. A Air não queria que você soubesse que ela tá na Tailândia, mas eu trouxe isso da Air. E a ligação também não entendo, mas a gente vai entrar nesse ponto depois. Toda a conversa dele com a Pyr, eu não sei se tem alguma coisa se perdendo na tradução, então aí eu vou ter que me desculpar se tem alguma coisa se perdendo na tradução. Mas toda a história desse personagem, dele continuar sendo arrastado até o último episódio, sendo que ele já não tem mais peso, ele não tem mais relevância, ele aparecer não fez a menor diferença, não alterou em nada. Então assim, pra quê? Pra que o homem voltasse a aparecer como o salvador. As mocinhas estão em perigo, você é o salvador, você vai ser não sei o que, e foi ele de novo. Ele tem todo um texto que é irrelevante, eu sou um homem que evolui, eu amadureço. Então assim, a frase toda, o texto todo dele é isso, pra dizer, eu sou ainda mais um bom moço, porque eu aprendi que o meu amor agora, ele tem valor. Então, assim, que eu vou encontrar alguém que me queira. Mas, enfim, 3 anos de perda de tempo, ele segurou a Air por 3 anos, ele se desculpa com a Pyr por ter segurado, atrapalhado a felicidade dela. Se desculpar e cagar seria a mesma coisa pra mim nesse momento. Então, assim, depois de tudo, só se ele tentasse realmente fazer alguma coisa em relação a Loft, aí faria sentido. Aí eu conseguiria entender, porque ele é um personagem construído pra ser bom, ele tem decisões erradas, mas aí as decisões erradas que ele tomou construíram alguém melhor. Não, só porque eu simplesmente não vou mais dar o meu amor pra quem não quer. E esse é a minha construção de que eu sou um ser humano melhor agora. Até mesmo porque se for pra gente ver alguém se casando obrigada por contrato, a gente vai assistir The Nerd Love, pelo menos é tudo mulher. Né? Exatamente, a obrigação é outra. Então, assim, eu também sinto exatamente isso quanto ao Lamp. A cena dele durou quanto tempo? Uns 4 ou 5 minutos? Tempo que poderia ter retratado uma conversa da Air e da Pyr, que eu senti, assim, a extrema falta. Exato. Mas assim, galera, então essa parte ficou desse jeito. Foi uma cena nada a ver, a finalização nada a ver, ela só tá lá. A gente fica sem uma resolução ainda, porque acontece o seguinte. A Pyr liga pra Air e ela não atende. Pelo menos a gente não sabe, porque só tem um momento de ligação, a Air olha pro celular e já era. Acabou a cena. A gente não sabe se ela atendeu, se elas falaram, se elas se viram. Tem um corte ali. Não tem mais nada. E logo depois disso, a Pyr vai se encontrar com a Loft no restaurante, que a Pyr já foi com a Loft e já foi com a Air ao mesmo tempo. E aí a gente vê até um flashbackzinho que ela foi com as duas. Então, nesse momento eu fiquei, cadê o trisal? Então, já vamos entregar isso até o final, essas lembranças aí, e nada acontece, né? Daí temos a Pyr, ela vai olhar pra trás, porque tem alguém chegando, né? Antes da gente saber que é a Loft, tem alguém chegando, ela dá um sorriso, né? Ela sorri porque ela vê alguém que ela gosta, e é o que é cortado, né? Entra a vinheta de encerramento. Entra a vinheta de encerramento, que é tipo uma tela preta. E aí a gente tem os créditos e depois um pós-crédito, porque agora a gente é Marvel também nos GL. Nesse pós-crédito, eu não entendi se passou tempo ou não, porque dá uma sensação que teve um salto de tempo, só que não é dito. Então a gente não tem noção se foi no dia seguinte, se foi 2 minutos depois, se foi dias antes, não sabemos. Só que voltamos pro desenho da montanha-russa, né, que foi pintado pra essa série. É muito bonito também essa cena, é onde a gente vê a Pyr e a Loft reatando, elas estão bem, e aí elas estão falando de voltar logo pra casa, dá a entender que elas estão bem, o relacionamento delas tão bom também com os pais de Loft, porque não temos problemas com relação ao relacionamento delas por causa dos pais da Loft. Acho que eles quiseram deixar isso claro porque eles citaram, né? Então, nesse momento, o episódio termina assim, gente. Uma tentativa de ligação que a gente não sabe se aconteceu, a Pyr com a Loft e se encontrando no restaurante, depois elas já voltaram a se relacionar e elas estão bem, acabou. A gente tem simplesmente essa finalização. Vai lá, Yas. A última parte, ela deixou muito a desejar, e a sensação que eu tenho, não sei se é a mesma pra vocês, mas é que parece que foi toda cortada. Pega pedacinhos da parte final e vai jogando ali e finaliza. Então nada pra mim faz sentido, nada tem uma ligação. Parece que tinha muito mais e eles só pegaram cortes e jogaram ali pra gente ir decifrando. Parece a turma do Scooby-Doo. Vamos decifrar aí o mistério e ver se vai dar certo. Senti falta de falar alguma coisa da Air. O que aconteceu? O que tomou a vida dela? Como foi? Beleza, falou ali naquele curto momento com o Lamp, mas eu queria ver a Air, a cena da Air vivendo a vida dela. O que tava acontecendo. A Air é um personagem importante demais pra não ter alguma coisa dela ali na última parte, né? Tipo,
tipo, não faz sentido. Tanto que a gente tem, né, nessa breve conversa entre a Loft e a Pur, que eu até pulei sem querer que eu esqueci. Menção honrosa. É, uma menção honrosa, que é basicamente isso mesmo. A Loft não fala mais com a Air, então ela pergunta pra Pur da Air. E pergunta como é que tá a Air, se tem falado com ela. E a Pur fala, eu falo, tipo, uma vez por ano com ela e ela me atualiza das coisas básicas. Nem dá pra entender, então, por que elas mantêm essa conversa. Conversando com a Jus ontem, ela falou, só falta ser de negócios, porque parte do ateliê da Pur era da Air, então pode ser alguma coisa assim, né, com relação a dinheiro. Mas fica só nesse ar, porque não tem uma conversa, não tem literalmente a conversa entre as personagens que desenvolvem a história toda. Então fica assim aberto. Aí nessa parte, se eles não quisessem dar uma ênfase tão grande na Air, eles poderiam, enquanto elas estão falando, ir passando imagens dela vivendo a vida dela. Você tá entendendo? E no fundo ser elas falando, tá, eu só falo com a Air uma vez no ano, e no fundo ir passando a Air vivendo a vida dela na França, já que ela está vivendo na França. Só flashes e ela tá vivendo a vida dela. Sofrendo ou não sofrendo, ela tá vivendo. Só pra mostrar que a Air tá bem. Ela vai passar pelo que ela tem que passar e tá tudo bem, mas mostrar a Air em tela, eu senti muita falta disso. Achei que esse foi um grande erro que eles fizeram no último episódio, de não ter dado um final melhor ali na última parte do episódio pra Air. Outra coisa, pra mim, não entendi absolutamente nada dessa parte que você mesmo citou, Thay, de ela veio agora, elas já estavam juntas, elas começaram a se falar quando elas reataram, há quanto tempo aquela cena tá acontecendo, aquilo ali aconteceu quando, em que período? Logo quando saiu da exposição? Pra mim ficou totalmente desconecta, não entendi como elas voltaram. Por isso que eu sinto igual você, eu também sinto que são esses cortes, eles pegaram cortes e juntaram, assim, não, beleza, deixa assim que eu acho que assim fica bom, e aí ficou muito em aberto. Uma coisa também que a galera falou que, eu não li a novel, tá? Mas seguiu a novel, só que a novel, gente, tem 5 livros, tá ligado? E aqui eles podiam dar uma finalização, não precisa deixar em aberto, porque a gente tá vendo só esse GL, é só essa temporada, não tem outra, não tem motivos pra deixar em aberto. A não ser que eles fossem fazer mais temporadas. Exato, mas eu acho que não vai ter outras temporadas, porque, né, senão teriam anunciado, mas não foi o que aconteceu. Então, eu senti que foi cortado, corrido e ainda foi desconexo, porque tem coisa que a gente não entende em que tempo que aconteceu. E não é que precisa dizer, aconteceu dia 2 de outubro às 10 da manhã. Pô, não é isso, galera. É, tipo, dar uma linha de tempo, porque o final Deram isso em todos os episódios. E como que no último eles vão e cagam, né? Finalizar pra mim aqui. Eu gostei do episódio até o ponto que eu falei pra vocês, até o ponto delas conversarem. E dali pra frente parece que tudo desandou, não fez nada de sentido, só corte e corrido. O 8º episódio foi, tipo assim, a maior decepção dessa série. Mas, tipo assim, não é como se essa série fosse ruim ou que esse episódio foi exatamente ruim, porque na real é uma das melhores GLs que tem. Então eu tô apontando aqui problemas nesse episódio. Acho que foram tipo assim, baixos dele, né? Não é tudo perfeito só por causa disso. Mas é uma boa série. Eu gostei bastante da série como um todo. Vai lá, fala o seu final. No momento que a vinheta aparece, que a tela fica escura, aparece roller coaster, eu achei que tivesse acabado, falei, não é possível, vai ter uma segunda temporada. Inclusive, acabou? Eu esqueci de falar uma coisa. Mano, eles terminam o bagulho escrito todo fim é um novo começo, me dá vontade de falar. E aqui vocês não vão anunciar uma segunda temporada? A coisa dos flashbacks, de novo, a Pur pensando, eu estive aqui com a Air e posteriormente eu estive aqui com a Loft. Nesse flashback eu realmente fiquei lá, trisal. Elas se resolveram, né? Meu trisal tá vindo aí. E aí, quando ela pede as bebidas e ela olha pra trás e dá um sorrisinho, acabou. Pra mim, tinha acabado, não acabou. Aí eu dei pausa e vi que faltava mais um pedacinho. Outra coisa, eu não sei se a versão que foi ao ar no dia do evento foi essa mesma, ou se ela estava mais completa, porque a sensação que a gente teve é que nesse episódio faltaram coisas. Faltou continuidade, faltou conexão, faltou ligar um pontinho no outro, coisa que eles vinham fazendo desde o primeiro episódio e nesse não se deram ao trabalho ou não deu pra fazer. Se teve alguma questão que eles poderiam dizer pra gente, ó, teve essa questão aqui e a gente não vai conseguir subir o episódio completinho, teve que fazer cortes, mas haver uma justificativa. Se não, então foi exatamente isso que foi ao ar lá e a galera tancou. Ok. Talvez porque todo mundo leu a novel? Talvez. A novel Roller Coaster. Não há 5 novels. Senti falta da Air ter uma conversa final separadamente com cada uma, que precisava, não tem como. Uma resolução, literalmente é isso. Um momento de apaziguar, de aparar as arestas. Sim. Você me machucou, eu te machuquei. A gente é adulta o suficiente, passou por merda o suficiente pra entender que você não é uma inimiga por isso, sabe? Nós não vamos nunca mais se falar. Outro ponto, ela fala com a Pur,
Pier, não faz sentido. Ou faz, enfim, não teve uma amarração suficiente pra eu entender o porquê dela ainda falar com a Pier, mesmo depois de tudo que aconteceu. Você não se ama, mulher, pelo amor de Deus. E não falar com a Loft. Mas eu amei muito essa personagem, ela sustentou o GL inteiro, ela é a grande protagonista desse GL pra mim. O casal Pier e Loft ficou junto no final, mas eu senti que ele não me convenceu desde o começo, sabe? Pra mim faltou alguma coisa. Não me convenceu. Tudo o que elas passaram foi significativo e coisa e tal, só que, eu não sei, não foi um casal que me conquistou. A personagem da Loft me conquistou bastante em dados momentos, né, no decorrer da série. Ela tem suas falhas, ela tem suas questões. Quando tudo foi por água abaixo e a gente não tem nenhum momento delas tentarem se resolver nesse ponto de serem pessoas muito importantes uma pra outra e ela se resolver com a Pier, sabe? Eu não entendo. A Pier ter escolhido a Loft, ou não sei, a Loft escolheu a Pier no fim das contas e elas continuaram juntas, e é esse o ponto. A exposição, a peça que ela fez lá, as esculturas, é porque ela meio que se cura através dos trabalhos dela. Então a primeira peça foi a Loft, ela se curou da Air. E aí a segunda peça foi a Loft e ela, que é as duas mulheres se entrelaçando, né? Cara, eu vi diferente. Você viu o quê? Eu imaginei que fosse mais sobre a Brie e a Air, do tipo, a gente nunca vai se largar. Elas estão sempre no enrosco. Elas mantêm contato até o final, mesmo que elas não se vejam mais. Eu sei. Que triste. Eu imaginei sobre elas. Me deu essa sensação também de nós não estamos juntas, mas a nossa alma está coligada de alguma forma. Tipo, é um amor trans. É tipo são pior do que eu. Então, é que parece muito um símbolo infinito também. Parece que é tipo uma ligação eterna. Mas se for em relação a Air e a Pier, tá fazendo o que com a Loft? Não, mas tipo, é que ela só tá fazendo o trabalho pra exposição. Podia ser só um jeito de tirar aquele sentimento dela. Então foi só uma sensação. Essa obra, essa peça, ela tá fazendo lá no episódio 3 ou 4. Então ela tem esse sentimento. Ela já começa. Ela faz no final essa. Ela antes já mostra. Eu não reparei nessa peça. Já mostra bem antes. Eu só reparei ela fazendo quando ela parou pra fazer. É que ela termina nesse, então ela tem um destaque maior nessa cena. E o legal, ela olha pra cima quando ela termina e tem um flashback da Air. Errou! Se eu não me engano, nessa parte. Eu posso estar viajando, tá? Eu vou procurar pra colocar cenas aí, mas se eu não me engano tem isso. Qual que é o que a Loft deixa o colar dela lá no negocinho? O episódio 4, 5, então, eu acho. É nesse episódio que mostra ela já fazendo esta peça. Errou! Sério, eu não vi, velho. Eu tenho que acho. Não, vai ter uma observação. Realmente, Yasmin estava certa. Ou tava muito errado. Sobre a parte final, pra mim, eu senti falta de um encerramento pra Air, por ser uma das protagonistas. Só apareceu lá no momento que a Pier ligou. A gente não sabe se elas conversaram e talvez aí é que tenha feito as pazes entre elas e aí ela continua mantendo contato, né? Mandando mensagem em anos bissextos. E é isso. Se foi isso, poderiam deixar a gente ver ela atendendo a ligação, porque aí a gente entenderia. Elas conversaram. Ela podia falar só um oi, Pier. E já daria uma sensação de, beleza, elas conversaram e não ficou em aberto. Sim. Que ela a não sensação atendeu. que eu tenho é que ela não atendeu a ligação. Também. Eu acho que é isso, né? Tipo, ficou faltando, ficaram coisas que parece que foram cortadas, coisas que não foram ditas. Tivemos uma atenção maior pra um personagem que não tinha necessidade. E ainda mais numa série GL. Acho que, no final das contas, nas considerações finais, com tudo, ainda foi um puta de um GL. Inclusive, né, quem tá aqui nesse ponto, vocês estão achando que a gente só tá xingando a série ou algo do tipo, por favor, não entendam assim. A gente amou a série. Ela é realmente um nível técnico acima, assim, de diversos GLs. Quando eu falo técnico, muita gente só atrela a parte do visual, né? Mas não só isso, a gente fala da atuação, a gente fala do roteiro. Tem muita coisa que tá muito perfeitinho, muito bem alinhado ali pra Roller Coaster acontecer. Ela é uma das melhores séries GL, com certeza. É só que ficou um final corrido. A originalidade, a criatividade que eles tiveram nesse GL, que a gente nunca viu nada nem perto de uma história assim, pelo menos, né, de virar um triângulo amoroso de fato ali. Não me lembro de ter visto em nenhum GL. Eu acho que tem problemas de verdade, porque nada me estressa mais do que problemas fictícios.
Porque os problemas são tão que você fala, não é possível que ela tá sofrendo por causa disso. E ali não, tem os motivos do sofrimento estar existindo. E outra, quanto mais sofrimento, melhor a série. Eu adorei a conversa, adorei dissecar esse episódio. Provavelmente a gente esqueceu alguma coisa. Então, assim. Pra caramba. Nossa, com certeza. É que a gente anotou pontos, assim, pra falar com todos, ainda ficou bem completinho, né? Na minha opinião, acho que a gente passou por tudo. 15 horas falando. Exato. Mas comenta aí quais são as opiniões, o que vocês concordam, discordam. Com educação, tá, galera? Eu não quero xingar ninguém e também não quero ser xingada, porque a gente só tá falando opinião aqui. É supostamente algo, é só uma conversa e trazer vocês aqui pro mundo dos GLs também. As lives são sempre sábado, às 8 da noite, que assim a gente cobre a semana toda. E também vamos falar de todos os GLs que a gente consegue acompanhar, porque já que tá fazendo assim, essa maratona de ter quase 2 todo dia, né? Aí tá difícil a gente ver todos e falar sobre todos, mas a gente tá chegando lá. Enfim, sigam os canais, espero que vocês tenham gostado do papo. Comentem aí, compartilhem, por favor, mostrem nosso canal pra alguém. Ele é pequenininho, então apresento pra outras pessoas, outros universos aí. E até o próximo vídeo.